que bom ter você aqui com a gente de novo. Olá! Sempre um prazer. Hoje, olha, a gente vai mergulhar numa história que, nossa, atravessa séculos, sabe? Mexe muito com a fé, com a curiosidade também. Uhum. É o tal fenômeno da liquefação do sangue de São Januário, lá em Nápoles, na Itália. A gente fuçou bastante, viu relatos, artigos, para tentar entender melhor. É uma história realmente incrível, né? Muito. E para quem talvez não conheça, São Januário, ele foi bispo, mártir, lá por volta de 305 depois de Cristo. Exato. Durante a perseguição do imperador Diocleciano, uma figura histórica importante para a região. Pois é. E o sangue dele, que guardam como relíquia, é o centro dessa coisa toda que conecta passado e presente de um jeito muito, muito particular. Sim, é impressionante como isso perdura. Nossa ideia aqui é, bom, é explorar juntos esse evento, né? A história, o mistério em volta, mas de um jeito simples, claro, que toque a gente, ok? Vamos desvendar isso juntos. Vamos lá. Basicamente, tudo começa com duas ampolas bem pequenas, de vidro. Elas ficam guardadas com todo cuidado na Catedral de Nápoles. 2 ampolas? Isso. E na maior delas tem uma substância, assim, escura, sólida. A tradição diz que é o sangue seco do santo que foi recolhido depois do martírio dele. E o milagre, que chamam assim, é quando essa massa escura, essa coisa sólida, vira líquida. É isso? Exatamente. Ela fica líquida, vibrante, tem vezes que até borbulha, sabe? Ocupa todo o espaço dentro da ampola maior. Poxa, imagina a cena. Deve ser uau. E para a igreja, para os fiéis, isso é o quê? Um sinal? É visto como um sinal, sim. Uma resposta divina às orações do povo. Uma confirmação da proteção do santo. Mas isso acontece com que frequência? Então, tradicionalmente, espera-se que aconteça em 3 datas fixas por ano. No sábado, antes do primeiro domingo de maio, que celebra a transferência das relíquias. Certo. Dia 19 de setembro, que é a festa litúrgica dele, o dia do santo mesmo, e 16 de dezembro. E essa data de dezembro tem um motivo especial? Tem sim. Lembra uma erupção enorme do Vesúvio lá em 1631. A história conta que a cidade foi poupada pela intercessão de São Januário. Então é uma data de agradecimento. Entendi. E como é que é essa cerimônia? Deve ser, assim, um momento bem intenso, né? De muita fé, talvez tensão. É muito intenso. O arcebispo, ou às vezes um outro padre, pega o relicário com as ampolas. Uhum. E ele movimenta suavemente, gira um pouco, enquanto todo mundo reza com muito fervor. Pode demorar minutos, horas, às vezes até dias. Não tem um tempo certo. Nossa, dias? Sim. E quando finalmente acontece, o anúncio eco, o milagre aconteceu. Aí é uma explosão de alegria, o pessoal canta o Te Deum, que é um hino antigo de agradecimento. É muito emocionante. Imagino. E depois disso, a relíquia fica exposta? Fica assim, por 8 dias. O pessoal vai lá para ver, para rezar, para venerar. É um momento muito importante para a cidade. Fascinante. Mas e a ciência nisso tudo? Já tentaram explicar? Lembro de ter lido alguma coisa sobre umas análises. Sim, sim, houve tentativas. Já em 1902, fizeram uma análise com espectroscopia. Ah, aquela técnica que identifica substâncias pela luz, né? Exato. E essa análise confirmou que ali tem hemoglobina, Uhum. ou seja, indicou que é mesmo sangue humano e antigo. Então é sangue mesmo. Aparentemente sim. Só que a liquefação em si, esse processo de mudar de estado, bom, essa parte continua sem uma explicação científica que todo mundo aceite, sabe? Nossa! Aqui é que fica realmente intrigante, né? Porque não é só virar líquido. Tem mais coisa aí, certo? Tem muito mais. Primeiro, a liquefação não parece ter ligação direta com a temperatura do lugar. Acontece tanto no frio quanto no calor. Então aquela ideia do calor das mãos, das velas, da multidão, não cola. Essas teorias foram investigadas, mas não parecem suficientes para explicar. E tem o mais estranho. Existem relatos históricos de variações no volume e até no peso da substância. Como assim, no peso? Pois é,
Alguns relatos dizem que, às vezes, o peso aumentava um pouco enquanto o volume parecia diminuir. O que, assim, desafia o que a gente entende de física básica, né? Caramba! E não para por aí. A cor também muda. Vai de um vermelho quase preto para um vermelho bem vivo. E a consistência? Às vezes está mais pastosa, tipo um gel, outras vezes fica bem fluida, bem líquida mesmo. É um quebra-cabeça. Isso levanta uma questão importante, né? E quando não acontece? Você falou que acontece normalmente, mas e se falhar? Li que o pessoal lá encara como um mau sinal. Exatamente. Para os napolitanos, historicamente, quando o sangue não se liquefaz, é um presságio de tempos difíceis, de problemas. Tem exemplos disso? Tem. Associam a falha a anos como 1939, início da Segunda Guerra, ou 1980, quando teve um terremoto terrível na região. E mais recentemente, não aconteceu em dezembro de 2016, nem em dezembro de 2020. Poxa, Por outro lado, também tem o inesperado, liquefações que aconteceram fora das datas tradicionais, como na visita de um cardeal americano, o Cook, em 1978, ou, o que foi muito comentado, na presença do Papa Francisco, em 2015. eu lembro disso. Foi uma surpresa, né? Porque não tinha acontecido com outros papas recentes. Exato. Não aconteceu com João Paulo II, em 79, nem com Bento XVI, em 2007. Mas, curiosamente, tinha acontecido muito tempo atrás com o Pio IX, lá em 1848. Essa imprevisibilidade toda só aumenta o mistério em volta. Então, no fim das contas, o que isso tudo quer dizer, né? A gente tem um fenômeno documentado há séculos, mais de 600 anos, que resiste a explicações fáceis, seja pela fé ou pela ciência mais estrita. Olha, eu acho que significa principalmente uma conexão muito profunda. Para o povo de Nápoles, é um elo vivo com o santo padroeiro deles, com a história da cidade e, acima de tudo, com a fé que eles têm. Para muita gente ali, isso transcende a necessidade de ter uma explicação científica fechadinha, sabe? É verdade, é uma história que realmente mexe com a gente, né? Independentemente da crença de cada um. Fala de fé, de tradição, de comunidade e de um mistério que continua lá, firme e forte. E fica a reflexão, né? Como é que um evento assim tão persistente e até agora inexplicável dialoga com a nossa busca por sentido hoje, por sinais de algo maior, talvez. Num mundo que é tão focado na razão, na ciência, é algo para a gente pensar um pouco. Com certeza. Que relato emocionante, de verdade. Gente, se você também ficou tocado, ficou curiosa ou curioso com essa história e quer continuar explorando outros temas assim com a gente, faz parte aqui da nossa comunidade. Isso aí. Se inscreve aqui no canal, sabe? Compartilha essa história incrível do milagre de São Januário com quem você acha que vai gostar. Deixa aquele like pra gente saber que você curtiu o vídeo e não esquece de ativar o sininho. Assim você recebe o aviso sempre que tiver conversa nova por aqui. É importante para a gente continuar trazendo essas histórias. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Foi ótimo conversar sobre isso. Que a gente siga sempre assim, com essa curiosidade boa, buscando entender um pouquinho mais. Obrigado também. Até a próxima. Até.